Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta no nosso canal com o objetivo de trazer para você mais um resumo da nossa lição, dessa feita da nossa quinta lição, desse conjunto de lições que traz importantes ensinamentos para a nossa vida, né? Trazendo os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, é um conjunto de lições que tem como base aí o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, ocasião em que ele traz alguns importantes ensinos que servem como sustentação para a Igreja do Senhor. E o assunto de hoje não é diferente, né? A nossa quinta lição ela vai falar sobre o casamento é para sempre. E esse é um dos assuntos que é indispensável ser falado e conversado com o povo de Deus, tendo em vista que é um dos temas mais criticados e bombardeados pela sociedade moderna e pós-moderna, que vê no casamento uma instituição ultrapassada, né? O casamento como sendo um acontecimento que seja para sempre, é uma ideia para a pós-modernidade completamente ultrapassada, né? O casamento é nada mais, nada menos para eles do que simplesmente uma tentativa de convivência. Caso não dê certo, a gente para no meio do caminho e pronto, acaba. E é praticamente assim, porque é como a gente costuma perceber, há um grande relativismo com relação a esse assunto, né? O relativismo total, em que o casamento não é essa tão importante instituição que a sociedade pós-moderna entende. Por quê? Porque existem até, por exemplo, frases ou frases de efeito que diz que seja eterna enquanto dure. Parece que já está começando, já está pensando no fim. Essa ideia é exatamente essa, né? Que seja eterna enquanto dure. Quer dizer, enquanto estiver bom, enquanto der para conviver, para viver, a gente vive. Senão, o que a gente viveu foi intenso, foi bom e pronto, a gente vai parar por aqui. No entanto, não é bem assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Jesus ele foi enfático em falar a respeito do casamento, onde ele traz para a sua igreja o ensinamento de que efetivamente o casamento ele é para sempre. O nosso texto ele vai dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao casamento é que não se tratam ali de duas pessoas, mas de um casal, né? Um casal, uma só pessoa. E quando nós percebemos aqui em Mateus capítulo 19, verso 6, que ele diz que é uma só carne, fala aí da convergência de pensamentos, de ideias, de propósitos, né? É isso que ele quer dizer quando ele fala aí em uma só carne. São duas pessoas pensando com o mesmo pensamento em comum, que é uma boa convivência um com o outro. Partindo do pressuposto de que essa união é a vontade de Deus e, por ser a vontade de Deus, ela precisa ser compreendida com o mesmo propósito que Deus tem para o casamento, que é a sua indissolubilidade. Quer dizer, que não há a menor pretensão da parte de Deus em que ele se dissolva, em que ele acabe. É esse o pensamento de Deus. E a principal e a primeira instituição que Deus criou foi o casamento, para assim formar a família. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério.
Se é para sempre, precisa se pensar como que a gente vai fazer para que esta relação seja para sempre. Imagine que nós vemos em sociedade afora casamentos sendo desfeitos a todo o tempo. E aí nós perguntamos por que isso acontece. Por conta das diferenças, por conta das divergências, né? Por conta do choque de ideias, e acaba que as pessoas não conseguem conviver e sobreviver à vida a dois. A primeira coisa que é importante se pensar com relação à vida a dois é que quando se pensa em casar, você pensa em também se preocupar em fazer o seu cônjuge feliz. Lamentavelmente, a maioria das pessoas, quando entram para o casamento, eles pensam em ser felizes. E, claro, se você pensa em ser feliz, você vai querer que a pessoa faça tudo para que você seja feliz. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você não faz absolutamente nada para proporcionar felicidade à pessoa. Você quer estar bem. Então a gente já entra no casamento com um certo egoísmo, né? O desejo intenso de ficar bem, de ser feliz, em detrimento da felicidade ou não do meu parceiro. E por conta dessas questões, desse nosso egoísmo, é que não se sustentam alguns relacionamentos, né? Então, é preciso que os cônjuges pensem bem com relação a essa proposta para as suas vidas, esse passo importante para as suas vidas. E os que já estão casados, busquem a melhor oportunidade ou a melhor condições para sobrevivência desse casamento. E como é que isso é possível? Como fazer para que esse casamento subsista? A primeira coisa que tem que haver é uma certa resiliência da parte de cada um dos cônjuges, no sentido de buscar o bem-estar um do outro. Olha que coisa linda que a Bíblia diz com relação a isso. A Bíblia diz assim: marido, amai as vossas mulheres, e mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Algumas mulheres modernas não gostam nada desse versículo, porque ele vai dizer para essa mulher ser sujeita ao seu marido. Mas se você olhar na perspectiva bíblica, você vai entender uma coisa bem interessante. É que, por que Deus manda a mulher se sujeitar ao marido? Porque uma mulher que é amada, que é respeitada, que é cuidada, né? Que tem todos os olhares do marido para ela, todo o carinho, toda a dedicação. Me diga uma coisa, essa mulher vai ou não vai se derreter toda para este homem no sentido de se sujeitar a ele? E se sujeitar a ele aqui não é um sentido de subserviência. Não, é uma troca. Já que eu sou muito amada pelo meu esposo, obviamente que o mínimo que eu posso é retribuir esse amor em forma de subserviência, aliás, não subserviência, mas de obediência ao marido, né? E essa obediência, claro, como eu já acabei de dizer, é uma contrapartida. Claro que se a esposa não é amada, não é cuidada, não tem o amor do marido, é claro que ela vai sentir dificuldade em se sujeitar a esse marido. Porque se ele não a ama, é claro que ele pode espancar, ele pode não respeitar, ele pode não valorizar. Uma infinidade de pontos negativos que vão haver nesse marido, a ponto de deixar essa mulher sem o menor interesse em se sujeitar a ele. Principalmente se for uma mulher moderna, com a mente nesses novos tempos. Óbvio, aí é que vai ficar difícil essa relação, né? Um ponto interessante também que a Bíblia vai falar com relação, ou melhor, a nossa lição vai falar com relação ao casamento, é a condenação ao adultério. Né? E também o cuidado com essa situação, né? Porque normalmente quando se fala em adultério só se vê a perspectiva do lado masculino, né? Ou melhor dizendo, feminino, da mulher adulterar.
né? Hoje, lamentavelmente, apesar de grandes evoluções, mas a gente consegue perceber que quando há adultério por parte do homem, ele é entendido como garanhão, o galanteador, o pegador e tudo mais, enquanto para a mulher, quando isso acontece, ela é uma mulher sem valor, né? Por conta da sua atitude. Enquanto que se aquilata o adultério do homem em detrimento da mulher. Mas, do ponto de vista bíblico, isso não tem diferença nenhuma. Adultério para Deus do homem e da mulher tem o mesmo peso e ele vai cobrar com a mesma rigidez. Não tenha dúvida disso. Porém, essa só é uma perspectiva humana dessa situação. Mas a posição de Jesus quanto ao adultério, tanto de homem como de mulher, ele não é intransigente quanto a isso. Não dá nenhum privilégio para nenhuma das partes. Isso é importante que fique claro. Por quê? Porque esse ato ele vai proporcionar na relação alguns problemas sérios, né? Ele vai prejudicar essa relação, uma relação onde não tem a confiança, onde não tem o cuidado, né? O respeito. É claro que a tendência é de se dissolver. E se sobreviver, não é um casamento como gostaríamos ou os cônjuges gostariam que fosse, né? Baseado nesse respeito e, consequentemente, produzindo ou proporcionando felicidade, né? Claro que isso não vai acontecer. O que rege o coração regerá o corpo. E o que isso quer dizer? Jesus, quando ele foi falar a respeito do adultério, né, ele diz e é enfático em dizer, quando ele traz a letra da lei mosaica, ele diz, não adulterarás. E aí, como eu disse na lição passada, repito agora, que Jesus ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Mas ele, além de vir cumprir a lei, ele também trouxe, como eu disse, uma nova roupagem, uma nova perspectiva. Ele acabou sendo ainda mais exigente. Enquanto que a lei mosaica, o ato de adultério propriamente dito, ele só era pecado quando o ato era cometido propriamente, né? Acontecia a relação íntima entre um homem e uma mulher. Na perspectiva de Jesus, ele vai mudar esse conceito de pecado. O pecado ele vai acontecer ainda no campo metafísico da mente, onde quando o homem pensar ou maquinar ou ver uma mulher e ter pensamentos impuros, ele diz que já adulterou com ela. Por quê? Porque na realidade o ato propriamente dito, ele é resultado de um processo mental, né? Dentro da sua mente, às vezes você não chegou a fazer absolutamente nada, mas você viaja tanto na sua mente, né? Você planeja tanto, você imagina coisas que, se tivesse a oportunidade, se você alimentar esses pensamentos e tendo a oportunidade, a probabilidade de chegar às vias de fato é quase que 100%, não é isso? Então, por isso é que o escritor ele foi feliz em trazer esta reflexão. O que rege o coração, rege o corpo. Porque se eu não frear o meu pensamento, ainda quando está na forma de pensamento, é muito provável que eu não consiga frear quando eu tiver a oportunidade, tiver a sós com alguém que queira, tanto quanto eu, cometer aquele ato, e eu não tenho a menor condição, tendo em vista que eu já dei evasão para esse tipo de sentimento ainda no campo do pensamento. Arquitetei tudo, pensei, planejei tudo e vou pôr em prática. Então, para evitar que essas coisas aconteçam, Jesus ele é enfático em dizer que eu tenho que parar ainda no campo da abstração, ainda na minha mente, quando é só um pensamento. Não deixar a malícia tomar de conta, né? E alimentar esses pensamentos impuros, né? Que a Bíblia vai chamar de porneia, e a partir daí termos a atitude de pensarmos que se nós não cuidarmos, não dermos uma freada nesses pensamentos, é muito provável
que eu, na primeira oportunidade, chegue às vias de fato. Por isso é que Jesus ele dá muita ênfase a esse mandamento no sentido de olhar ainda para ele sendo gerado na mente humana. O nosso terceiro ponto ele vai falar sobre a indissolubilidade do casamento. Quando Deus planejou o casamento, ele planejou para sempre. Alguns inimigos da cruz de Cristo chegam para Jesus e falam ou perguntam para ele se é correto dar carta de desquite à mulher. E eles fizeram isso simplesmente para provocar Jesus, porque eles tinham conhecimento de que havia um costume naquela época que por qualquer pouca coisa se dava a carta de desquite de uma mulher. Pra você ter uma ideia, se a mulher deixasse a comida queimar, era motivo suficiente para se dispensar esta mulher, do tamanho que era o desrespeito e a falta de valorização que se tinha ou que se deveria ter com esta mulher. Então, era muito comum, era corriqueiro a questão do divórcio. Para você ter uma ideia, até o próprio Moisés deu ali uma abertura para o divórcio na lei mosaica. E foi isso que eles questionaram com Jesus, como quem querendo colocar Jesus contra a parede. A bem da verdade é que o grande objetivo de Deus era que este casamento não se dissolva, porque dissolvendo o casamento não é só um casal que se separa, mas é uma história, né, que está ali se separando, em que tem muitos outros, como é que se diz? Muitos outros componentes, por exemplo, a família, os familiares, né? Nós estamos falando de família, filhos, familiares, né? Que é aquelas pessoas com as quais se criou ali alguns importantes vínculos e essas relações que perduraram por algum tempo, e quando isso se desfaz, isso causa alguns desgastes e, por não dizer, alguns importantes prejuízos. E aí surge a pergunta, diante dessa pós-modernidade, do relativismo das relações, o que fazer para o casamento durar para sempre? Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, como eu disse, nós precisamos entender que há uma grande necessidade de cada indivíduo fazer a sua parte. O problema é que, normalmente, a gente espera que os outros façam a sua parte ou que façam tudo para sustentar aquela relação. E, às vezes, a gente não faz muita coisa e quando acontece de haver o divórcio, normalmente é porque não deu certo, ela é assim, isso, aquilo, outro, ou ele é assim, e normalmente a tendência aí é estar atribuindo a culpa a um culpando o outro por conta do que aconteceu. Mas, a bem da verdade, nós vamos perceber que não houve, por parte de ambos, o compromisso em manter esta relação, por intermédio do respeito, da amizade, do bom tratamento, carinho, dignidade. São esses valores que sustentam o casamento. Não existe segredo para o casamento. E às vezes a pessoa confunde casamento feliz com casamento onde não há discussão, onde não há discordância, onde não há até brigas, certo? E pensa que casamento feliz é só aqueles momentos onde a pessoa está sempre sorridente, postando nas redes sociais as fotos dos passeios e tal, aquela coisa toda. Isso, na realidade, é mais uma tentativa de aparentar algo que, na verdade, não se está vivendo. E o que faz o casamento de fato feliz são algumas características inerentes do nosso caráter que precisam ser postos em prática. A gente precisa respeitar o nosso cônjuge, a gente precisa cultivar um ambiente de amizade, né? Amizade, amigo do esposo, da esposa, e isso é imprescindível para que o casamento dure. E outra coisa importantíssima também é o bom tratamento, né? A gentileza, a educação, datas especiais que a pessoa possa lembrar. E, claro, nós não estamos falando aqui de presentes ou coisas caras, mas atitudes simples que valorizam e que solidificam cada vez mais
relação que tem tudo para dar certo, né? É, e o casamento também, ela é, como já falamos, é uma união indissolúvel. Na perspectiva de Deus, é essa. Por que, que Deus entende dessa forma? Porque se cada um fizer o que tem que ser feito, não tem o que não tem como esse casamento acabar. Não tem como ele não durar para sempre, né? Não tem. Por quê? Quem foi o responsável por essa união, né? Se ele é o responsável, é o grande interessado, Deus, o grande interessado por essa união, com a ajuda dele, essa união vai durar para sempre, até que a morte efetivamente separe, como está lá no texto sagrado. A gente vai precisar da ajuda de Deus, pode ter certeza disso. Não tem como um casal resistir a uma vida conjugal se não for com a ajuda de Deus. E Deus vai. Como é que. Às vezes a pessoa diz, não, se a ajuda de Deus, o que é que Deus? Deus vai fazer eu gostar dela, Deus vai fazer eu gostar dele. Não, Deus vai me ver, me fazer ver que para que eu viva bem com minha esposa, que eu consiga viver até que a morte nos separe, se faz necessário que eu tenha algumas características que busque a felicidade dela. Em contrapartida, ela precisa ter algumas características que busquem a minha felicidade. E quando um está preocupado com a felicidade do outro, essas coisas vão longe. Dura, mas dura mesmo. Porque, como eu disse, os problemas vão surgir, são pessoas diferentes. Deus sabe disso. Foi Deus que nos fez, Ele sabe de que material nós somos feitos, Ele sabe das nossas diferenças, Ele sabe das nossas implicações nessa relação, mas apesar das diferenças, nós podemos completar um ao outro. E como eu disse na aula passada também com relação a essa questão das diferenças, essas diferenças, na verdade, elas são necessárias. Coisas iguais, pessoas iguais, elas têm dificuldade de sobreviverem juntas. Né? O positivo com o negativo, no princípio da física, não vai dar certo. O negativo com o negativo também não vai dar certo. Aquela pessoa calminha demais, com outro calminho demais, né? Aquela paciência de cozinhar a pedra os dois, fica complicada a sobrevivência. Tem que haver aqueles dois extremos para um completar o outro. Enquanto um é calmo demais, o outro precisa ser um pouco mais ativo para tirar esse aqui desse marasmo, dessa calmaria exacerbada. Mas em dados momentos, este mais calmo vai trazer este mais agitado para um meio termo. E assim o tempo todo vai um completando o outro. E é exatamente por essas questões e por esses caminhos que perpassam a sobrevivência do casamento. Obviamente que uma lição da Escola Bíblica Dominical para falar desse assunto não é suficiente, mas é interessante que se fale para que traga a reflexão das pessoas a importância que tem esse assunto, da relevância que tem e da necessidade que a Igreja do Senhor precisa estar trazendo essa temática para as pautas de conversas, de pregações, né, com relação à importância e à necessidade de manter essas relações diante dessa sociedade pós-moderna, que, como eu já disse para vocês, ela busca relativizar o casamento, enquanto que Deus, na sua grande misericórdia, Ele diz que o casamento é uma instituição absoluta, que não pode ser desfeita e que precisa necessariamente durar até a morte. Mas para isso também é preciso, principalmente a você que ainda não contraiu o matrimônio, é preciso tomar algumas importantes decisões antes do casamento. Conhecer bem a pessoa. Hoje o namoro, lamentavelmente, ele não leva o casal de jovens namorados a se conhecerem. Fica mais naquela coisa do romantismo e tudo mais, dos abraços, dos beijos. E às vezes não se preocupa em conhecer a família, conhecer os hábitos, saber como essa pessoa se porta, se a partir da maneira com que essa pessoa se porta, aí você imagina assim, será que dá para a gente viver junto, ele com esse defeito dele e ela com esse defeito dela? Será que vai ser possível a gente conseguir sobreviver um com o outro e diante dessas diferenças?
Se isso é possível, se eu me comprometo em fazer a minha parte e ela a dela, é muito provável que esse casamento dure para sempre, certo? Então, a gente conta com você aqui na Escola Bíblica Dominical com o objetivo de aprender um pouco mais, de discutir um pouco mais sobre esse assunto tão importante, tão necessário, que fala da vida íntima da Igreja do Senhor e que, a depender dessas nossas relações com este assunto em particular, que vamos aí estar usufruindo de uma vida eterna com Deus. E é importante que isso seja visto, conversado, dialogado na Escola Bíblica Dominical para a gente aprender a respeito dessa temática no sentido de fazer-nos conhecedores do nosso papel dentro dessa relação, tanto homem como mulher. Todos têm um papel relevante segundo as Sagradas Escrituras, tá certo? Então, aguardamos você na Escola Bíblica Dominical, que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente e que você possa estar sendo edificado pela palavra de Deus nas lições que estão sendo ministradas nos domingos pela manhã. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.